E vamos começar a nossa aula. Estão a ver os slides? Sim. Ok, então vamos lá. Portanto, na aula passada acabámos de ver o sistema dedutivo num capítulo que se chamava Lógica Proposicional 1. Agora vamos iniciar um capítulo Lógica Proposicional 2. Qual vai ser a diferença entre estes dois capítulos? É que neste capítulo que vamos hoje começar a estudar, vamos nos preocupar em arranjar métodos computacionais para fazer provas. Não é? Portanto, todos vocês, neste momento, já se aperceberam que é muito fácil nós sabermos quais são as regras de inferência. O que é difícil, por vezes, para fazer uma prova é saber qual é o encadeamento das regras de inferência. Olha, desliguem lá os vossos microfones. This is the dominance hierarchy idea. Dominance hierarchy says it's a matter of course, a standard way that animals organize themselves in a territory. Ok. O que é que eu estava a dizer? Portanto, que é difícil é saber qual é o encadeamento de regras de inferência que devemos usar para fazer uma prova. Portanto, o que vamos ver aqui são métodos computacionais para fazer provas. Não é? Portanto, o interesse é pormos um programa de computador a fazer aquelas provas. Não é? Portanto, vamos ver métodos, aliás, vamos ver um desses métodos que se chama a resolução. Não é? A resolução corresponde a uma abordagem segundo a qual só temos uma regra de inferência, para além da regra de premissa. Não é? Portanto, quando fazemos provas em resolução, só há duas regras que podemos utilizar. A de premissa, para podermos introduzir as premissas, e depois a regra da resolução. Em vez daquelas regras de inferência todas que vimos, vamos ter apenas uma. Não é? No entanto, antes de podermos usar resolução, temos que executar um passo inicial que consiste em passar todas as FBFs aquilo que se chama a forma clausal. Não é? Portanto, a resolução só pode ser aplicada se as FBFs estiverem na forma clausal. Então, é por aí mesmo que vamos começar. Ver como é que... Sim? Alguém quer fazer uma pergunta? Vamos começar por ver como é que, dada uma FBF, passamos à forma clausal. Então, para isso, precisamos de uma série de definições muito simples, a primeira das quais é a definição de literal. Bom, e o que é um literal? Um literal pode ser uma de duas coisas. Uma FBF atómica. Recordem-me lá o que é uma FBF atómica. Tipo, sim, né? Como? Não derivativista. É uma proposição só, no fundo não tem... Não tem Sim. símbolos lógicos, exatamente. Portanto, atómico quer dizer que não pode ser decomposta em várias partes e quer dizer que é uma FBF que não tem símbolos lógicos, é apenas um símbolo de proposição. I, Q, R, etc. Não é? Portanto, um literal é uma FBF atómica ou a negação de uma FBF atómica. Um literal positivo é uma FBF atómica, se for a negação de uma FBF atómica, chamamos um literal negativo. Bom, e então o que é uma cláusula? Professora, Sim? nós já tínhamos nome para isso, que era FBF atómica, porque que lhe damos outro nome? Porque é um nome na forma clausal, chamam-se literais aos componentes numa cláusula. Ok. Uhum. Neste contexto, chamamos isso.
Bom, então o que é uma cláusula? Uma cláusula é simplesmente uma disjunção de literais. Disjunção essa que pode ser só um elemento, pode ser só um literal. Uma cláusula unitária, o que é que será? Está-se mesmo a ver. Só um símbolo lógico. Não, uma cláusula é uma disjunção de literais. Pode ter um, pode ter dois, pode ter três. Cláusula unitária só tem um. Não? Portanto, um literal é uma cláusula unitária. Não? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Não P e Q são literais. O primeiro é um literal negativo, é a negação de uma FBF atómica, P, e Q é um literal positivo, é simplesmente uma FBF atómica. P ou Q, e não P ou Q, são cláusulas. São disjunções de literais. P e não P são cláusulas unitárias. Okay? Antes de continuarmos, está claro isto? Muito bem. Então agora vamos lá ver o que é que se entende quando dizemos que uma FBF está na forma conjuntiva normal. É muito simples. Uma FBF está na forma conjuntiva normal se for uma conjunção de cláusulas. Não é? Portanto, se for da forma alfa 1 e etc, alfa n, em que cada um dos alfas é uma cláusula. Por exemplo, esta FBF que aqui está na forma conjuntiva normal. É uma conjunção, tem aqui 3 elementos, cada um destes elementos é uma cláusula, uma disjunção de literais, FBFs atómicas ou negações de FBFs atómicas. Pronto, e isto é o que nós chamamos a forma clausal, tá bom? Portanto, o nosso objetivo é, dada uma FBF qualquer, passá-la a esta forma, de maneira a que depois possamos aplicar a resolução. Vamos usar também uma representação através de conjuntos. Cada cláusula vai ser representada pelo conjunto dos seus literais. Por exemplo, esta primeira cláusula que aqui está vai ser representada pelo conjunto P, não Q, não R. Esta segunda vai ser representada por um conjunto com 2 elementos e assim sucessivamente. Bom, e então como é que representamos a FBF total? Esta que aqui está, pelo conjunto das suas cláusulas. Okay? Portanto, se eu tiver este conjunto e souber que isto corresponde a uma representação através de conjuntos de FBFs, de uma FBF na forma conjuntiva normal, posso passar deste conjunto para ali. Sei exatamente o que é que FBF é que este conjunto representa. Alguma questão? Ok, então, dada esta representação, podemos agora dizer que uma cláusula é um conjunto de literais. A primeira definição que demos dizia que uma cláusula é uma disjunção de literais. De acordo com esta nova representação, é um conjunto de literais. Por essa razão, vamos usar letras gregas maiúsculas para representar cláusulas. Não é? Até aqui usamos letras gregas maiúsculas para representar conjuntos de FBFs. Por exemplo, costumamos representar o conjunto das premissas de um argumento por um delta maiúsculo. Ok, então vamos lá ver a transformação de uma FBF na forma clausal. Em primeiro lugar,
consideramos que as FBFs que vamos transformar apenas têm estes símbolos lógicos. Portanto, os 4 símbolos lógicos que estudamos. Notem que, se houver, por exemplo, a equivalência, isso não tem problema nenhum, não é? Se eu tiver uma FBF qualquer não, a FBF P é equivalente a Q, o que é que eu hei de fazer? Tenho lá uma equivalência, que não é um destes 4 símbolos lógicos, basta-me fazer o quê? 2 implicações. 2 implicações. P implica Q e Q implica P. Tá bom? Portanto, isto não é limitação nenhuma. A transformação vai ser baseada em teoremas que correspondem a equivalências entre FBFs. Por exemplo, vamos ter uma equivalência que diz que não alfa é equivalente a quê? Então, negar 2 vezes uma proposição equivale a quê? É essa À proposição. própria proposição. Exatamente. Portanto, uma das regras de equivalência que vamos ter vai-nos permitir, quando tivermos não alfa, vai-nos permitir substituir isso por alfa, simplesmente. Okay? Então vamos lá ver quais são os passos que devemos seguir para, dada uma FBF qualquer, utilizando estes 4 símbolos lógicos, quais são os passos que devemos seguir para a passar à forma clausal. Não é? Isto é uma FBF na forma conjuntiva normal. Isto é, uma conjunção de cláusulas. Isto é, uma conjunção de disjunções de literais. Bom, então o primeiro passo... Isto foi o que eu já disse. O primeiro passo consiste em eliminar da nossa FBF o símbolo lógico da implicação. Notem que a nossa FBF, no fim, só vai poder ter que símbolos lógicos? Não e eu. Exatamente. A negação, a conjunção e a disjunção. Então, como é que eu elimino isto? Tenho que arranjar uma FBF que seja equivalente àquela e que apenas use os símbolos negação, disjunção e negação, disjunção e negação. Ok? Portanto, e esta regra diz que se eu tiver alfa implica beta, devo substituir essa implicação por não alfa ou beta. E porquê? Porque estas FBFs são equivalentes. Redução do domínio do símbolo da negação. Não é? Portanto, o objetivo deste passo, quando terminarmos, é a negação só está aplicada a FBFs atómicas. Não está aplicada nem a outras negações, nem a conjunções, nem a disjunções. Então vamos lá ver quais são as regras. Lei da dupla negação, que diz que se eu tiver não alfa, posso substituir por alfa. E agora vamos lá ver, se eu tiver uma negação aplicada a uma conjunção, a uma disjunção, como é que transformo essa FBF? Vou fazê-lo usando as chamadas primeiras leis de Moore. Não é? Uma delas diz que não alfa ou beta é equivalente a não alfa e não beta. E a outra, o que é que dirá? Se eu tiver não e depois entre parênteses alfa e beta, vou substituir isso por quê? Não alfa ou não beta. Exatamente. Ok? Doutora, Sim? não percebi como é que isso diminui o domínio da negação. Ok, imagina que isto aqui é P e isto é Q. Não é?
Portanto, tu aqui tens a negação aplicada a uma disjunção. Quando fazes esta transformação, ficas com não P. Portanto, o domínio passa a ser apenas uma FBF atómica, em vez de ser uma disjunção. Ok. Ok? Ok, ok. Evidentemente que este alfa não tem que ser uma FBF atómica. Pode ser, por sua vez, uma FBF que envolva um símbolo lógico qualquer. Nesse caso, tu vais aplicando sucessivamente esta regra até chegares a um ponto em que só tens a negação aplicada a FBFs atómicas. Está claro? Certo, professora. Ok, portanto, eliminação do símbolo de implicação, porque não vai mesmo aparecer na forma clausal. Redução do domínio do símbolo da negação. Este vai aparecer, mas apenas aplicado a FBFs atómicas. E agora vamos querer obter a forma conjuntiva normal. Portanto, reparem que no fim dos dois passos anteriores, que símbolos é que existem nas nossas FBFs? Na nossa FBF. Depois de aplicarmos este passo, só temos negações, disjunções e conjunções. Para além disso, sabemos também que as negações que aparecerem, estão aplicadas apenas a FBFs atómicas. Bom, mas agora podemos não ter ainda uma conjunção de disjunções, podemos ter uma disjunção de conjunções, e não é isso que nos interessa. Então, o que é que vamos fazer se chegarmos a isso? Portanto, se tivermos uma disjunção em que um dos elementos, ou ambos, não interessa, é uma conjunção, vamos aplicar o que se chama a lei distributiva da disjunção em relação à conjunção. Portanto, isto vai ser transformado em alfa ou beta e alfa ou gama. E reparem que agora temos uma conjunção de disjunções, que é isso que nós queremos. Novamente, chama a atenção que este alfa, beta e gama não têm que ser já literais, podem ser FBFs envolvendo outros símbolos e, portanto, este passo poderá ter que ser aplicado mais do que uma vez. Pronto, e no fim deste passo temos a nossa FBF na forma conjuntiva normal, ou seja, uma conjunção de disjunções de literais, que já está na forma clausal. Portanto, os dois passos seguintes são triviais, é apenas mudar esta representação para conjuntos. Não é? Portanto, vamos eliminar o símbolo I. Portanto, nós temos I, a conjunção de várias cláusulas. Vamos retirar a conjunção e escrever o conjunto com as várias cláusulas. E depois mais um passo, em que vamos também tirar a disjunção das cláusulas e escrever um conjunto de literais. Portanto, os três passos iniciais é que são importantes. Os dois últimos passos são triviais e correspondem apenas a uma mudança de representação. Ok, então vamos já lá exemplificar a aplicação destes passos a esta FBF que aqui está. Não é? Ainda se lembram de qual é o primeiro passo? É eliminar a Eliminar a negação. conjunção. Eliminar a conjunção primeiro ou não? Eliminar a... Aplicação, primeiro. Implicação. Implicação, quero dizer. Eliminar, Não? eliminar a implicação. Quantas implicações é que temos aqui? Duas. Temos duas. Então pode pôr-se a questão. Podemos eliminar as duas ao mesmo tempo? Temos que começar pela mais à esquerda ou a mais à direita? É mais à esquerda, que é a principal. Não seria aqui ok substituir as duas logo? É a principal, está certo. O Luís está a dizer que podíamos eliminar logo as duas? Podemos. Podemos eliminar a primeira, a segunda e depois a primeira? Podemos. Não é?
conselho. Isto não é difícil, não é? Isto é um algoritmo. Portanto, esta é aquela matéria em que vocês são obrigados a ter 20, porque isto não requer imaginação nenhuma coisa, é tac, 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 aplicar estes passos. Notem que isto é para ser feito por um computador, não é? Portanto, está tudo determinado, não há... Portanto, o conselho que eu vos dou é façam uma de cada vez, pelo menos no início, não é? É para não se enganarem. Ok, então vamos eliminar a primeira. Como é que isto fica? Portanto, a regra da eliminação da implicação diz que se eu tiver uma implicação, vamos olhar agora aqui para a primeira, alfa implica beta, devo substituir essa implicação por quê? Não alfa ou beta. Ou beta. Não alfa ou beta. Portanto, quando eliminar a primeira implicação, vou ficar com não P ou isto tudo que aqui está. Bom, mas ainda tenho ali uma implicação. Então vamos aplicar novamente e agora vou ficar com o quê? Não P ou, isto não se altera. E a implicação vai ser o quê? Isto aqui é Q ou, a implicação está aqui, não é? R e S implica P. Portanto, vou ficar com... Sim. Deixa só acabar isto e já pões a tua questão, André, não te esqueças. Então, digam lá. R e S implica P, vai ser transformado em quê? Não RS ou P. Não é. Ok? André, diz lá. A minha dúvida é, ou seja, eu percebo que se possa demonstrar, mas eu não percebo muito bem, porque é que alfa implica beta é exatamente a mesma coisa que termos não alfa ou beta, porque isso significa que ou pode acontecer não alfa, isso é verdade, ou pode acontecer não beta, mas também pode acontecer os dois, e se acontecer não alfa, não pode acontecer beta. Ok. Ó André, diz-me lá, qual é Porque se o que é que significa alfa implica beta? Semântica, vamos à semântica, ao significado. é que se alfa, então beta. Se o alfa... Ok, já percebi. Eu estava a pensar ao contrário. Estava a pensar alfa não beta. Ok, pode acontecer não alfa e mesmo assim acontecer beta. Já percebi. Isso quer dizer se o alfa for falso, o beta pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Ok. Se o alfa for verdadeiro, o não alfa é falso e, portanto, o beta tem que ser verdadeiro. Ok? Então, está concluído o primeiro passo, não é? Tínhamos duas implicações, eliminámos e deixámos de ter implicações. E agora, o segundo passo, lembram-se qual é? É a negação. Eliminar a negação. Não é eliminá-la. Ela vai aparecer na forma final da FBF. É reduzir o seu domínio, não é? Então, Como não percebi, professor? Não percebi. Reduzir o domínio da negação. Não é eliminar a negação. A negação vai cá continuar. A diferença é que vai estar aplicada apenas a FBFs atómicas. Não vai estar aplicada a outras conjunções, nem a conjunções, nem a disjunções. Então vamos lá começar a percorrer esta fórmula. Temos aqui uma negação. Temos que fazer aqui alguma coisa? Não. Não. Quê? Porque já está o domínio reduzido. Exatamente, já está aplicada uma FBF atómica. E agora temos aqui uma outra negação que está aplicada a qualquer coisa que, obviamente, não é uma FBF atómica. É o quê? Esta negação está aplicada a uma... Cláusula. Não, isto não é uma cláusula. Não? Qual é o símbolo principal desta... Uma disjunção. Disjunção. Sim, senhor. Então temos aqui uma negação aplicada a uma disjunção. Então, qual é a lei de De Morgan que vamos utilizar? É aquela que diz que se eu tiver não, pois entre parênteses, alfa ou beta, devo substituir essa FBF por que FBF? Por não, neste caso, não Q e não o resto de tudo que está entre parênteses. Muito bem.
depois fazer a mesma coisa, né? Ok. Então vamos ver. Ainda temos aqui a negação aplicada a quê agora? Esta FBF, qual é o símbolo principal? Uma Entre disjunção. Uma disjunção. Portanto, vamos fazer a mesma coisa, não é? Vai ficar não isto e não P. Correto? Bom, ainda temos aqui uma negação aplicada a qualquer coisa que não é uma FBF atómica. É uma negação, por sua vez. Então, como é que isto vai ficar? Essa agora podemos anular uma com a outra, né? Fica só R. Exatamente, vamos eliminar a dupla negação. E, portanto, ficamos com isto. Tá bem? Bom, ainda não temos isto na forma clausal, na forma conjuntiva normal, não é? Temos uma disjunção em que um dos elementos é uma conjunção e nós queremos ter precisamente o inverso. Uma conjunção de disjunções. Não é? Então, agora vamos aplicar aquele terceiro passo que é a forma conjuntiva normal. Não é? E o que é que diz isso? O que é que diz essa... Não P ou, depois temos aqui esta conjunção, vai ficar como? Não P ou Não P ou não Q e não P ou R, I, S e P. E não P, aliás. muito bem. Não é? Portanto, aqui já não temos nada a fazer. E agora aqui temos novamente uma disjunção em que um dos elementos é uma conjunção. Portanto, isto vai ser transformado em quê? Não P ou R. R I S. Ok, para mim ainda temos de fazer isso. Não P ou Não R. podemos logo fazer tudo de uma vez. Não P ou, ou já, R. André, já vou falar sobre isso, está bem? Vamos só continuar aqui. Ok. Não P ou R I S e não P ou Não P? não P. Bom, ainda temos aqui uma disjunção em que um dos elementos é uma conjunção. Então vamos lá. Vai ficar não P ou R R e e não POS. okay? Pronto. E agora temos a nossa FBF na forma conjuntiva normal. Uma conjunção de cláusulas. Portanto, cada um dos elementos da conjunção é uma disjunção de literais. FBFs atómicas, como esta que aqui está, ou negação de FBFs atómicas. Não é? Não podemos tirar a última, Setor. Simplificar a última. Por enquanto, não. Ok. Mas isso, quando passarmos aquilo a conjuntos, vai desaparecer. Então, o que o André estava a dizer, suponho eu que era qualquer coisa como fazer isto logo, em vez de estar a fazer estes passos, fazer isto de uma forma mais expedita. Então, vamos olhar aqui para este resultado. Não é? O que eu tenho aqui dentro destes parênteses é não Q, I, R e S entre parênteses e não P. Não é? E, em rigor, isto deve estar assim, não é? Porque uma conjunção só tem dois elementos. Bom, mas o que nós podemos fazer e o que vocês podem fazer quando estiverem a resolver um exercício deste tipo, para não estarem a escrever tanta coisa e com o risco de se enganarem, nós aqui só temos conjunções, não é? Portanto, podemos tirar estes parênteses todos e ficar com não Q, I, R, I, S, I, não P. Não é? Portanto, não há nenhuma regra
que nos permita fazer isto. Nem nós demonstramos nada disto. Mas eu estou a dizer-vos que podem fazê-lo. E a mesma coisa se só tiverem disjunções. Aqui com os parentes podem ter os parentes todos. E então, se fizéssemos isso, se olhássemos para isto sem estes parentes, reparem que chegávamos logo aqui a este resultado. Não P ou não Q, não P ou R, não P ou S e, finalmente, não P ou não P. Não? Fui clara naquilo que acabei de dizer? Portanto, não têm que estar a fazer passo a passo, podem fazer tudo de uma vez. Ok, portanto, agora vamos eliminar a conjunção, ou seja, vamos representar esta FBF pelo conjunto das suas cláusulas, P no Q, no P ou R, etc. E, finalmente, eliminar a disjunção. Vamos representar cada cláusula pelo conjunto dos seus literais. Não é? E agora, como os conjuntos não têm elementos repetidos, o P ou não P é transformado em não P. Alguma questão? Ok. Portanto, recapitulando, se vos derem um conjunto de premissas e vos pedirem para provar uma conclusão, usando resolução, a primeira coisa que vocês têm que fazer é passagem à forma clausal das premissas e da conclusão. Só depois de termos tudo na forma clausal é que podemos usar resolução. Bom, então vamos lá ver o que é que diz essa regra de inferência da resolução. Digam uma coisa, vocês estão a ver aqui o slide todo ou está cortado, como está para mim? O quê? Nós estamos a ver tudo. Vocês estão a ver todo? Ok. Sim. Agora não sei o que é que eu fiz aqui. Ok, não interessa. Portanto, a regra de inferência da resolução diz isto que aqui está. Se eu tiver alfa ou beta e não alfa ou gama, o que é que nós podemos concluir? Portanto, esta Beta e gama. beta e gama? Não, beta. Beta ou gama. Muito bem. Quem é que disse isso? Fui eu. No fundo é, ou alfa é verdadeiro ou alfa é falso. E em qualquer um dos casos, Até então essa beta ou essa gama tem de ser. disjunção nós sabemos. Alfa ou não alfa. Isto é sempre verdade, não é? Aliás, demonstramos o teorema P ou não P na aula passada, não é? Então, continua lá. Xavier, com o teu raciocínio. Portanto, eu tenho alfa ou não alfa, isso quer dizer que se alfa for verdadeiro, então beta não precisa ser verdadeiro, mas não alfa vai ser falso e, portanto, gama tem de ser verdadeiro obrigatoriamente. Gama tem que ser E em caso verdadeiro, contrário, logo podemos concluir beta ou gama. sim. E se o alfa for falso, que é a única outra hipótese? Não, se o alfa for falso, é o beta que tem que ser. Beta tem de ser verdadeiro. E se o beta é verdadeiro, beta ou gama é verdadeiro. Portanto, a regra de inferência da resolução, o princípio da resolução, corresponde a isto que aqui está, a este raciocínio. Portanto, o princípio da resolução é uma regra de inferência derivada. Isto quer dizer que nós podemos derivar esta regra a partir das que já estudamos e aplicá-la a cláusulas, gerando novas cláusulas. Não é? Portanto, reparem, isto poderá ser uma cláusula, isto outra, e aquilo que é gerado é também uma cláusula, uma disjunção. Não é?
Bom, agora vamos lá ver. Se eu estiver a representar as cláusulas através de conjuntos, que é a representação que nós vamos usar, o que é que dirá o princípio da resolução? Bem, para já, o princípio da resolução precisa de duas cláusulas para poder ser aplicado, não é? E o que relação é que tem que haver entre essas duas cláusulas? Uma tem de ter uma. Agora deixa eu ver o nome. Uma vai ter de ter uma cláusula e a outra vai ter de ter a negação da sua cláusula dentro da Não é a cláusula, é o literal. Não é? O literal. O literal que é o componente da cláusula. Exatamente, portanto, para eu poder aplicar a resolução a duas cláusulas, não podem ser duas cláusulas qualquer. Tem que acontecer que uma delas tenha um literal e a outra tenha a negação desse literal. Não é? Nesse caso, o que é que eu posso inferir? Portanto, temos aqui duas cláusulas, cada uma delas é um conjunto de literais, P, não Q, R, não S, etc. E seja alfa uma FBF atómica, por exemplo, P ou Q, etc., tal que o alfa pertence a uma das cláusulas e o não alfa pertence à outra. Portanto, isto é o que é necessário para eu poder aplicar o princípio da resolução. E quando aplico o princípio da resolução, com o que é que eu fico? Vou gerar uma nova cláusula. Que literais é que vão estar nessa nova cláusula? Todos os literais das duas cláusulas anteriores, exceto o alfa. No fundo, vai ser uma disjunção entre os literais das duas cláusulas anteriores. Exatamente. Portanto, a nova cláusula vai ser obtida por união das duas cláusulas, tirando-lhe o alfa e não alfa. Okay? Se vocês tiverem alguma dúvida em algum ponto, já sabem que podem e devem interromper. Portanto, a cláusula que se obtém por resolução a partir de duas chama-se o resolvente dessas duas cláusulas e é representado desta forma. O resolvente de duas cláusulas. E estas cláusulas chamam-se as cláusulas mãe. Os literais alfa e não alfa, por exemplo, Q e não Q, chamam-se os literais em conflito, porque um é a negação do outro, não é? Duas cláusulas podem ter mais do que um resolvente, ou seja, pode haver mais do que uma forma de aplicar a resolução a um par de cláusulas. Então, como é que distinguimos os resolventes? Se considerarmos os literais em conflito alfa e não alfa, dizemos que isto é o resolvente em alfa e representamos desta forma. Vamos lá ver o que é que isto quer dizer. É muito simples. Vamos considerar estas duas cláusulas. Não P, Q, S e a outra cláusula é P, não Q. Primeira questão. Podemos aplicar a resolução a estas duas cláusulas? Doutora, desde já isso quer dizer não P, I, Q, I, S ou P. Não. O que é uma cláusula, André? Então é não P ou Q ou S Exatamente. e... As cláusulas são disjunções de literais. Ok. Portanto, a primeira representa a disjunção não P ou Q ou S e a segunda não P, P ou não Q. Ok. Portanto, volto a pôr a questão. Podemos aplicar a resolução a estas duas cláusulas ou não podemos? O que é que Podemos. Podemos. Porquê? Porque são duas cláusulas distintas e temos o não P e o P. Temos o não P e o P. Temos aqui dois literais em conflito. Então, podemos aplicar. E qual vai ser o resolvente em P? Qual é a cláusula que é gerada? F. Vai ter todos os literais, menos o P, o não P e o P. Portanto, vai ser Q,
S, não Q. Portanto, o resolvente em P é esta cláusula que aqui está. Vejam lá com atenção se há alguma dúvida. Professora, como é Sim, que nós professora. escrevemos resolvente em P? Nós tínhamos a notação de resolvente era resolvente e as duas cláusulas meio. Resolvente com o índice P. Ah, ok. Professora, e nós aí podemos ter Q e não Q ao mesmo tempo? Exatamente, era isso que eu estava à espera que alguém dissesse. Podemos resolver estas cláusulas em P, mas também podemos resolvê-las em Q, porque temos Q na primeira e não Q na segunda. Então diz lá, Martim, qual vai ser o resolvente em Q? Fica só S ou não? Como? Fica só S? Fica só Ou S. estou enganado? Então, se eu resolver em Q, a única coisa que vai desaparecer é o Q e o não Q. Mas ainda bem que disseste isto. Martim. Pois, eu só não percebi como é que vai ficar. Portanto, Ok. vai ficar Assim. tudo tirando o Q e o não Q. Portanto, não P, S e P. Não é? Ok. Eu queria chamar a vossa atenção para um erro que é muito comum vocês fazerem, que é resolver simultaneamente em P e em Q. E, portanto, obter o resultado que o Martim estava a dizer. Tiram Isso é errado, não é? Isso é errado. Está bem? O princípio da resolução não diz nada disso. Diz que se eu tiver um alfa e um não alfa, posso resolver tirando o alfa e o não alfa. E não diz que se eu também tiver outro beta ou não beta, posso fazer isso tudo ao mesmo tempo. Não posso. Não é? Importa se mostrar só no instante. Diz. Importa só mostrar mais uma vez o slide anterior no instante. Se calhar não é este que tu queres, é este. É esse, exatamente. Obrigado. Ok? Alfa é uma FBF atómica, ficas a isto. Não tens aqui mais do que uma FBF atómica. Tá bem? Portanto, a resolução só pode ser aplicada a um par de literais em conflito, de cada vez. Ok. Ok, então temos aqui o nosso primeiro argumento, premissas são P e P implica Q, e a conclusão é Q. E eu quero mostrar que, está aqui este símbolo, que Q, esta conclusão Q, é derivável, é o que significa isto, a partir deste conjunto de premissas. Olha, alguém tem aí o microfone ligado e não devia ter. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo? Doutora, agora nós neste caso podemos dizer P ou P implica Q. Como? Por exemplo, ali o P, vírgula, P implica Q agora é uma cláusula. Não. Isto é um conjunto de FDF. Ah, então é só o P e depois é o P implica Q. Nunca podia ser uma cláusula, não é? Tem Ok. implicação. Portanto, o primeiro passo é passar as premissas e a conclusão à forma clausal, não é? O que não vai ser muito difícil, não é? P já está na forma clausal, é um literal. P implica Q vai corresponder a que cláusula? Não P o quê? Não P ou Q, usando a representação de conjuntos, é o conjunto não P, Q. E a conclusão também já está na forma clausal, é um literal. Okay? Portanto, agora vamos fazer uma prova por resolução. A partir destas duas premissas, usando a resolução, temos que chegar à conclusão. O que não é muito difícil, não é? Portanto, as provas têm exatamente a mesma estrutura que anteriormente. Portanto, cada linha de uma prova tem um número da linha, a seguir uma FBF que
é uma cláusula, portanto, cada linha de uma prova vai ser uma cláusula. Esta é a cláusula P, esta é a cláusula não PQ, que já sabem que representa a disjunção não P ou Q, e não temos mais premissas. Portanto, agora vamos lá chegar à conclusão que queremos, que é que podemos aplicar a resolução a estas duas premissas ou não? Temos que ver. Agora, podemos, por exemplo, dizer que P é igual a P ou não P, ou P, aliás, P ou P. E depois, não, isso não ajuda muito. Nós fazer podemos fazer a a introdução da resolução- disjunção, professora. Pode Como? fazer a resolução de 1 e 2. Exatamente, isto já está tudo Resolução de 1 bem. e não 2 é? dá só o quê? Exatamente. É isso mesmo, Xavier. Repare, vamos ver se podemos aplicar a resolução a estas duas cláusulas. Esta tem P, esta tem não P, então podemos. Podemos aplicar a resolução. E qual é a cláusula resolvente? Vai ser a cláusula que tem todos os literais de uma e de outra, exceto o P e o não P, ou seja, a cláusula Q. Como é que esta cláusula foi obtida? A regra de inferência é a resolução. Nas provas por resolução, ou são premissas ou são obtidas por resolução, aplicada às linhas 1 e 2. Vejam lá se há alguma dúvida sobre a forma de fazer provas usando resolução. Professora, Sim? não Pedro? podemos passar para o modo, entre aspas, antigo, ou seja, colocar disjunções e conjunções, ou temos que seguir mesmo este novo paradigma? Estás a perguntar se aqui, em vez de não P, Q, pode escrever a disjunção não P ou Q? Sim, visto que estamos a usar o método da resolução. Sim, mas é a mesma coisa. Sim, é por questões de visualizar melhor, ou seja, eu estou mais habituado à outra forma. Não. Não. Então tens que te habituar a esta. Ok, ok. Ok, sim, eu percebo que isto no início vos faça alguma confusão, vem ali o conjunto e já não sabem, aquilo é a conjunção ou é a disjunção. É sempre a disjunção, são sempre cláusulas, está bem? Tudo o que há aqui nas linhas não há conjunções. Não? Professora, se nós aplicarmos numa prova duas resoluções de conjuntos, os mesmos conjuntos, mas no fundo com o alfa diferente, num pode ser o P e no outro pode ser o Q, a forma à direita, no fundo, a justificação Olha, do passo Xavier, começa lá de princípio e devagar, porque eu a dada altura deixei-te ouvir. Se nós, diz lá. Portanto, imagino que nós numa prova usávamos o princípio da resolução duas vezes. Sim. Sobre as mesmas cláusulas. Só que de uma vez usávamos, por exemplo, em P, e noutra vez usávamos em Q. Sim. Nesse caso, a justificação que nós punhamos era a mesma? Era a mesma. Red 2? Exatamente. Ok. Não tinha P ou Q para Não, indicar vamos qual pôr. é que era? Se quiseres pôr, aqui assim, um índice sim, também não há problema. Não? Mas não é preciso pôr os literais em conflito. Boa, mais questões. Portanto, as provas usando resolução vão ser assim. Não é? Professora, pode só voltar ao outro slide, se faz favor? Ao antigo. Aqui ou mais atrás ainda? Ok, era neste aqui. Eu queria perguntar também se, no lugar de. Ok, acho que foi isso que nós fizemos. Porque nós temos aí uma cláusula que é P implica Q. Uhum. Se nós não poderíamos fazer aquela separação que nós falámos no início, ou seja, não P ou Q, mas nós meio que fizemos isso porque nós parámos. Ok, sim, já percebi. Peço desculpa. Fizemos exatamente isso. Não é? Sim, sim, mas lá está, é aquela fórmula que eu não sou propriamente habituado. Ok, já percebi. Obrigado. Vais-te habituar, Pedro. Fazes meia dúzia de exercícios e já ficas habituado. É isto. Mais alguma questão? Bom, então, quando fazemos provas com resolução, também é habitual usarmos uma representação
gráfica, que torna as coisas mais simples de visualizar. E, portanto, aqui o que é que fazemos? Escrevemos as premissas para começar. E agora olho para aqui, posso resolver, porque tenho P e tenho não P, e então vou pôr aqui 2 traços que vão dar ao resolvente destas 2 cláusulas. E isto pode ser mais fácil de seguir do que eu ter aqui muitas linhas e a resolução de não sei quantas com não sei quantas, tenho que olhar para trás, ver o que é, e assim tenho tudo representado graficamente. Portanto, se eu vos pedir para fazerem uma prova por resolução, vocês podem escrever a prova assim ou assim. Não é? Se eu não disser nada sobre a representação que quer, pode ser de uma forma ou de outra. Não é? Ok, então vamos lá fazer mais uma prova. Não é? E reparem que agora as premissas, o que está antes deste símbolo, já estão na forma clausal. Portanto, temos estas 3 premissas. E agora digam lá. Então, primeiro aplicamos a resolução em ordem aqui. Portanto, a resolução aplicada às 2 primeiras e derivamos. Não percebi, peço desculpa. Portanto, estás a sugerir que apliquemos a resolução a estas 2 primeiras cláusulas, certo? Sim, sim. E, portanto, ficamos com que cláusula? Com não P e não P. Não P ou não P, aliás. Aplicação da resolução a estas 2 cláusulas. Então tiramos o Q e tiramos o não Q. Logo ficamos com não P ou não P. Não P, não P, basicamente. Mas em conjunto, como é que isso fica? Fica só não P, não é? Ah, sim, sim, sim. Ok? E depois não P com P dá a cláusula vazia. Tá bem? É uma forma de fazer isso, mas tínhamos outras alternativas. Portanto, o que tu disseste está perfeito, André. Era uma prova possível. Nada a apontar. Mas podíamos ter feito de outra maneira, não é? Ou de outras maneiras. Podíamos ter aplicado a resolução a esta, que tem um P, e a esta. Ou a esta e a esta. Bom, isto só para vos mostrar que, mesmo só tendo uma regra de inferência, que é o princípio da resolução, pode haver vários caminhos a seguir. E o caminho que foi aqui seguido foi aplicar a resolução a 1 e a 3. Portanto, P, não P, eu costumo dizer cortam, desaparecem, e ficamos apenas com Q. E agora? Posso resolver o Q com esta que aqui está e fica apenas com... Não foi isso. Não. Resolver esta com esta. P e não P desaparecem, fico com não Q. E agora tenho Q, não Q. Tenho a cláusula vazia. Tá bom? Portanto, aqui está uma prova possível da cláusula vazia a partir destas premissas. Agora, quem é que me diz a que é que corresponde a cláusula vazia? Eu ia perguntar isso também. Então, olha, eu adiantei-me, portanto, se eu perguntei primeiro, tens que ser tu a responder. Mas vamos lá pensar. Portanto, por exemplo, este conjunto que aqui está. Isto representa uma disjunção, não é? Não P ou Q. Para uma disjunção ser verdadeira, o que é que tem que acontecer? Como é que se chama as coisas literais? Um dos literais tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro, exatamente. Pelo menos um dos literais tem que ser verdadeiro. Portanto, aqui assim, eu olho para a cláusula vazia e digo, pelo menos um dos literais desta cláusula tem que ser vazio. Isto é possível alguma vez? Quer dizer que a proposição é sempre falsa? Exatamente. Portanto, uma cláusula vazia representa uma contradição. Qualquer coisa que é sempre falso.
Portanto, e isto é importante que vocês mantenham em mente para o que se segue. Portanto, cláusula vazia corresponde a uma contradição. Ok, mais uma prova. Temos aqui é que eu não pus a outra premissa. Portanto, introduzimos. Então, agora podemos aplicar a resolução a 1 e 4 e obtemos a cláusula Q. Exatamente. E com essa podemos aplicar a resolução da 2 e 5. Exatamente. Ou 2 e 6, aliás, se faço bem as contas. E depois podemos aplicar 3 e 8. Ok, está 3 e 8, não, porque acabámos antes aqui. Provavelmente o que tu disseste também estava certo, André. Repete lá o que disseste. Eu estava a fazer as linhas, mas eu não tinha muita certeza. O que eu estava a dizer era aplicar a resolução entre P e não P e Q e obtínhamos Q. Depois aplicamos a resolução entre... é a mesma coisa, porque como obtínhamos o conjunto Q, depois o que eu estava a fazer era aplicar entre não Q e R e Q. E obtinhas R. E obtinha R, e depois aplicava entre R e não R e S. E obtinhas S. Okay. Exato. Portanto, novamente, temos que não há várias provas possíveis. Não? Professora? Sim. A ideia então é irmos meio que limpando o que está a mais. Ou seja, se tivéssemos uma expressão muito grande, com uma cláusula muito grande, íamos sempre tirando o excesso e simplificando. É essa a ideia. Ou seja, a ideia vai ser sempre chegarmos a uma cláusula mais simples, mais... Isso depende da cláusula que eu pedir para provar, não é? Mas vamos conseguir... Se a cláusula aqui tiver muitos literais, mais literais do que qualquer uma destas, não é simplificando. Ok, vamos conseguir então aumentar também. Ou seja, colocar mais literais. Exato. Ok. Isso que tu tenhas dito faça sentido, mas para uma coisa que eu ainda não disse e que vou falar já a seguir, está bem? São as provas por refutação, que correspondem às provas por absurdo. Recordem-me lá o que é isto de fazer uma prova por absurdo. Eu quero provar qualquer coisa. Neste caso é encontrar um conjunto vazio. Exatamente. Eu quero provar qualquer coisa e o que é que eu faço? Faço a negação das cláusulas. Exatamente. Portanto, quando eu quero provar qualquer coisa fazendo uma prova por absurdo, assumo a negação daquilo que eu quero provar. E a seguir chego a uma contradição, que aqui vai ser uma cláusula vazia. É? Portanto, e estas provas por refutação são muito importantes em resolução. Por uma razão muito simples. É que eu posso não conseguir demonstrar um argumento usando resolução sem refutação. Pode não ser possível. Mas prova-se que se um argumento for demonstrável, então é sempre possível encontrar uma prova por refutação. Não? Ou seja, não, por enquanto não vou dizer mais nada, daqui a bocado já vemos outro exemplo onde isso fica óbvio. Não? Portanto, para fazer uma prova por refutação em resolução, o que nós fazemos é juntar às premissas a negação da conclusão, a negação daquilo que queremos provar. E depois temos que chegar à cláusula vazia. E aqui sim, Pedro, como tu estavas a dizer há pouco, o nosso objetivo vai ser obter cláusulas cada vez mais simples, com menos literais, até chegarmos à cláusula vazia. Tá? Portanto, neste contexto das provas por refutação, é verdade aquilo que tu disseste. Queremos ir simplificando cada vez mais, até já não termos literais na cláusula. Tá? Portanto, fixem lá isto, por favor. Se eu vos der um conjunto de premissas e uma conclusão e pedir para fazerem uma prova por refutação, o que vocês têm que fazer é juntar a negação da conclusão
para as premissas. E depois chegar à cláusula vazia. Ok? Aqui então não há hipóteses. Aqui não há hipótese, não é? Aqui só temos duas regras: premissas e resolução. Ok. Então, temos aqui este teorema. O que é um teorema? Lembra-se? Uma demonstração que não tem premissas. Um teorema é uma FBF que é derivável a partir de um conjunto de premissas vazio. Pronto, então temos aqui o nosso um pequeno problema, não é? Se nós não temos premissas, como é que vamos aplicar a resolução? Aplicamos a resolução aqui. Não podemos. Portanto, neste exemplo, e em todos os exemplos em que não existam premissas, mas não só, a única forma de conseguirmos fazer esta demonstração é fazendo uma prova por refutação. Ou seja, vamos negar aquilo que queremos provar e o resultado dessa negação, as cláusulas resultantes, é que serão as nossas premissas. E então aí podemos começar a aplicar a resolução. Portanto, negamos o que queremos provar, negamos o nosso teorema, obtemos a forma clausal, é um bom exercício para vocês fazerem, está aqui tudo feito, já o resultado final. E agora vamos fazer uma prova por refutação. Não é? Portanto, as nossas premissas vão ser estas que aqui estão. Antes de passar para a prova, eu quero voltar a dizer o que disse. Portanto, peço-vos para demonstrarem o teorema, usando resolução. Se não tenho premissas, não posso dar início à prova por resolução, porque não tenho cláusulas para aplicar a regra. Então, neste caso, é obrigatório fazer uma prova por refutação. E o que é que nós fazemos nas provas por refutação? Negamos aquilo que queremos provar e chegamos à cláusula vazia. Portanto, negamos o teorema que queremos provar, passamos à forma clausal e agora as nossas premissas vão ser aquelas FDFs. E agora não é difícil obter a cláusula vazia, não é? Agora pode só regressar ao slide anterior, por favor. Não, input existe. Mas input não é assim tão... Ok, nós já obtemos as cláusulas porque negamos e ficamos com disjunções, certo? Exatamente. Ok, obrigado. Então vamos lá. Por exemplo, posso aplicar a resolução às linhas 1 e 3. Não P e P desaparece, fica apenas Q. Q com não Q dá a cláusula vazia. Okay? Ok. Agora vamos lá pôr isto à prova. Lembram-se de um puzzle que vimos na aula passada, que eram os humanos e os lobisomens? Sim. Tínhamos 3 habitantes de uma ilha, que era o Advik, o Bartia e o Cherry, e cada um deles era um humano ou um lobisomem, mas nós não sabíamos qual. Portanto, vamos lá recordar o... Eu reito bem que tenho fome, sai da chamada. Alguém está a falar e eu não creio que seja para mim. Portanto, deve ter o microfone ligado, por favor, desligue. Portanto, vamos pôr aqui as premissas do puzzle dos lobisomens. Está bem? Portanto, cada um dos indivíduos deve participar. Entrei na partida. Desliga o microfone, por favor. Hã? Na partida? Olha aí, Jungle Div. Ai, meu Deus. Professor, ele se calhar não está a ouvir. Mano, sim, mas olha, tu consegues ver o meu Power Officer. Olha a build que os gajos disseram para eu fazer. Isto é
E como é que eu o faço ouvir? Tenho que carregar em cima dele. Acho que a senhora pode calá-lo. A professora pode desligar o micro dela. Nos 3 pontinhos azuis, ou então em participar. Depois de carregar nele, vai aparecer uma opção para fazer. Mas acho que é suposto não morrer também. Ai, que atenção que ele está a dar a aula. Assim é que se vê. Assim é que se vê. Usas o quê? Professora, se for ao jogo. É o Duarte Gonçalves, acho eu, Em professora. cima dele é o Eduardo Gonçalves, é. Se forem agora. Duarte Gonçalves. Já está. Já desligou. Duarte Gonçalves. Espera aí que eu vou tomar nota do nome. Estou a brincar. Então vamos lá ao nosso puzzle. Tá bem? Portanto, este PA, significa o A é uma pessoa, é um humano. Tá bem? E o A, não sei se lembram, dizia que existia pelo menos um lobisomem. Não é? Portanto, isto que eu vos vou mostrar é um funcionamento de um programa. Não é? Este programa corresponde à implementação disto que estivemos a ver, resolução. Não é? E, portanto, esse programa vai resolver este puzzle usando resolução. Pronto. Para esse programa, as FBFs são representadas desta forma. Portanto, isto, por exemplo, significa PA implica, pois isto que aqui está, o neg, obviamente, é uma negação, e, portanto, o primeiro personagem, que era o Advik, afirmava que pelo menos um era um lobisomem. Como é que eu posso representar isso? Aliás, já representamos, em lógica. Se o A for uma pessoa, então aquilo que ele diz é verdade. Ou seja, um deles não é humano. O que significa que é lobisomem. Bom. Por outro lado, se o A não for uma pessoa, será um lobisomem, e então aquilo que ele diz é falso, porque os lobisomens mentem sempre. Depois tínhamos a afirmação do B, que dizia que existia pelo menos um humano, ou seja, se o B for uma pessoa, então pelo menos um dos três é um humano. Se o B for um lobisomem, isto é, se não for uma pessoa, então é falso aquilo que ele diz. Doutora, imp significa o quê? Implicação. Ok. Ok, portanto, isto foi a representação para as FBFs que eu escolhi neste programa. Podia ter escolhido outra. Não é? Portanto, a questão aqui a ver representa fórmulas que, por seu lado, representam aquilo que nós sabemos sobre o puzzle. Não é? Portanto, isto é o que eu dou ao programa. O programa, usando resolução, vai tentar e vai conseguir chegar à conclusão de quem é lobisomem e de quem é humano. Não é? Portanto, este programa está feito em Prolog, que é a linguagem que nós vamos aprender nesta disciplina, e isto que aqui está é a prompt do Prolog. Não é? Reparem, está feito em Prolog, podia estar feito em Python. Portanto, vocês neste momento têm a capacidade de escrever um programa em Python que faça o mesmo que este, que use resolução para fazer inferência. Não é? Portanto, eu estou a dizer que as premissas que eu quero usar são estas, que aqui estão, as premissas dos lobisomens, e agora peço ao programa para me responder usando aquelas premissas a estas questões. Portanto, esta primeira, isto é um conjunto de
questões, uma lista de questões. Esta primeira questão corresponde a perguntar se o A é uma pessoa. Não é? Se o B é uma pessoa, se o C é uma pessoa, e este D está aqui só para vermos o que é que ele responde quando não há nada que leve à resposta. E, portanto, o que o programa vai fazer, vai responder sim ou não a cada uma destas questões. E vai colocar essas respostas, sim, não ou não sei, aqui. Não é? Por exemplo, o A era um humano, se bem se lembram. Não é? Portanto, o que é que ele deverá responder? A primeira resposta deverá ser... Alguém me está a ouvir? Sim. Ok. Deve ser sim. Sim, exato. O B também era um humano, portanto a segunda resposta também deve ser sim. Não é? O C era o quê? Lobisomem. O C era um lobisomem, portanto a resposta deve ser Não. não, exatamente. E o D? O D é não sei. O D é não sei. Não é? Professora? Diz? Neste caso não deveria dar não definido, como estamos numa linguagem de programação. Nós nunca falámos do PD. Exatamente. Vamos continuar e já volto a pôr aqui a questão. Portanto, a resposta a PA é sim. Ou seja, o que é que isto significa? Que ele conseguiu derivar, a partir daquelas premissas, conseguiu derivar PA. E também conseguiu derivar PB. E agora aqui, o que é que isto quererá dizer, este não? Não quer dizer simplesmente que ele não conseguiu derivar PC. Quer dizer que ele conseguiu derivar não PC. Ou seja, que o Cherry não é uma pessoa, logo é um lobisomem. Aqui, o PD, ele diz, não sei. Não é? Portanto, o que é que este programa faz? Para cada FBF que tem aqui, ele vai tentar demonstrá-la a partir das premissas. Se conseguir, diz sim. Se não conseguir, vai tentar derivar a sua negação. Foi o que aconteceu aqui para o PC. Ele tentou derivar PC e não conseguiu. Então tentou derivar não PC e conseguiu. Portanto, diz não. Sabe que PC é falso, de acordo com aquelas premissas. Para o PD, obviamente que ele não pode dizer nem sim, nem não. Não consegue derivar nem PD, nem não PD e, portanto, diz não sei. Agora, o Pedro estava a perguntar qualquer coisa sobre este não sei, não era? Sim, porque nós nunca mencionámos o PD no nosso premissas _werewolf. A minha dúvida é porque é que não considera não definido. Por exemplo, no Python ele apitaria a dizer que nunca foi definido. Não, mas isto não... esquece o Python, esquece o Prolog, isto é lógica. Ok. Está bem? Ok. Portanto, isto é, está aqui uma série de informação, são as premissas. E agora faço-te perguntas sobre... Professora, posso só fazer uma pergunta? Desculpa, deixa-me só acabar a frase. Desculpe. Temos aqui uma série de informação, são as premissas. E agora eu posso fazer perguntas. E as perguntas vão ter em consideração esta informação. E, portanto, se conseguir derivar, diz sim. Se conseguir derivar a negação, diz não. Se não, não diz o que é que não é sim, nem não. É não sei. Não é? Para isto fui eu que escolhi esta frase que aqui está, não é? Certo, já percebi, professora. Já percebeste? Sim, Pronto. obrigado. Nada. Quem me queria perguntar alguma coisa? Era eu, professora. Então ele vai tentar derivar o PDA primeiro e se conseguir responde logo que sim. Logo nem sequer vai tentar derivar o não PDA. Exatamente. Ou seja, mesmo que conseguisse derivar os dois, ou seja, se houvesse um erro ali no nosso programa, ele nem sequer notava. Podemos facilmente alterar o programa para isso, não é? A parte difícil do programa não é essa. Portanto, isto assume que
as premissas são consistentes, isto é, que não é possível derivar nenhuma contradição a partir Claro, dela, não é? Porque se for possível derivar uma contradição, então ele pode responder sim a tudo. Pois, claro, era essa a minha questão. não a tudo. Ele salta logo no código, entre aspas. Ok. Ok. Mais alguma questão? Professora, nós também vamos fazer um programa para meter as premissas na forma causal. Um programa? Sim, sim, reparem que este programa que está aqui a ser usado, este responde, não é? Que em Paralog se chama um predicado, isto usa dezenas, se não centenas de outros predicados. Portanto, a primeira coisa que ele vai fazer é passar as premissas que lhe são dadas à forma causal. Ok? Portanto, isso da forma causal, tu falaste num programa que passa à forma causal, faz parte disto que aqui está. Porque ele não pode aplicar a resolução sem primeiro passar à forma causal. Respondi à tua questão, ou não? Sim, doutora. Obrigado. Não. Mais alguma questão? Portanto, aqui está uma brincadeira que eu espero que vos mostre para que é que aquilo que nós estamos a estudar serve, não é? Portanto, começamos primeiro por estudar a lógica e usando só a lógica conseguimos, na aula passada, conseguimos chegar à solução deste puzzle. Hoje começamos a ver a resolução, portanto, formas de automatizar o raciocínio, as provas, não é? E aqui está a prova provada que é possível, tá bem? Portanto, aqui temos um programa que, a partir de um conjunto de premissas, deriva outras FBFs, faz provas e este programa usa a resolução, como eu vos disse. Não há mais questões? Sim? Eu não estou para entender. Então, PDA, PB, PC, por exemplo, PDA e PB como tinha dito, eram pessoas e o PC era o lobisomem? É isso? PDA representa a preposição o A, ou seja, o Advik é uma pessoa. Ok. Não PDA representa a preposição o Advik não é uma pessoa, o que é o mesmo que dizer que é um lobisomem, porque só temos pessoas e lobisomens. Ok, já estou a entender. Ok, Sr. Obrigado. Nada. Pronto, então hoje ficamos por aqui. Sexta-feira continuamos com a resolução. Professora.